a esse texto. A palavra de Deus diz assim no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versos 26 em diante. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O que nós vamos fazer aqui agora é o mandamento de Jesus. O que nós vamos fazer aqui agora é algo que Jesus deixou como ensinamento, como prática, e nós acreditamos que é um meio de graça. Pastor, o que é um meio de graça? Meio de graça foi uma forma que Deus escolheu de infundir, colocar, aplicar a sua graça na nossa vida. Não tem nada mágico nesse pão, não tem nada mágico nesse suco de uva que representa o vinho, que representa o sangue de Jesus. O que tem de especial aqui, em primeiro lugar, é a obediência ao mandamento. Em segundo lugar, é a gente entender que isso aqui tem muito a ver com a nossa vida, porque representa o de melhor, a coisa mais preciosa que Deus fez por mim e por você, que foi dar o seu Filho para perdoar os nossos pecados. Esse pão que você recebeu, de propósito, ele é um pão sem fermento, eu espero que seja, porque na tradição judaica e cristã da ceia, o pão tinha que ser sem fermento, porque o fermento, ele representa o pecado. Então esse pão, ele é um pão sem fermento, porque ele representa justamente o corpo de Jesus, ou a vida de Jesus, o único homem que não cometeu pecado na história. Então, quando você for comer o pão daqui a pouco, o que você precisa ter na sua mente é que esse corpo, esse pão, representa algo muito grande, muito maravilhoso, que foi o corpo de Jesus entregue naquela cruz pelos nossos pecados. Ele ali esteve pendurado naquele madeiro, cravos foram colocados nas suas mãos e nos seus pés, uma coroa de espinhos foi colocada sobre a sua cabeça, uma lança furou o seu lado, ele ficou agonizando naquela cruz por horas, tudo isso por mim e por você, para poder perdoar o meu pecado e o seu pecado. Mas o texto também faz menção ao sangue da nova aliança, a aliança que foi feita com você naquela cruz, a aliança que foi feita comigo naquela cruz, sangue de Jesus derramado em nosso favor. Cada gota daquele sangue precioso, foi por você e foi por mim. Aí você pode estar perguntando: mas pastor, quem pode comer do pão e beber do vinho nessa manhã? Ou melhor, nessa tarde? Quem pode comer? Quem pode participar desse momento? O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, vai dizer que você deve se examinar, que você deve olhar para dentro de você, que você deve parar, olhar para a tua semana, fazer um inventário, quem sabe, da sua vida como um todo, olhar para os pecados que você tem cometido, mas os seus pecados não podem, não devem ser um impedimento para você comer do pão e beber o vinho. Pelo contrário, o que o apóstolo Paulo fala é: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão, beba do vinho. Depois de fazer um inventário da sua vida, depois de ter um encontro com você mesmo, quem sabe com atitudes, com pecados graves que você possa ter cometido, peça perdão a Deus, porque essa mesa representa o perdão de Deus para você. É para você. Não, essa mesa não é para anjo, essa mesa não é para aquele tipo de santo estereotipado, quais sejam, né? Aquele tipo de gente que acha que é tão perfeita que não poderia nem estar entre nós nessa manhã. Mas essa mesa é para pecador arrependido, pecador sincero, pecador que quer acertar, pecador que não quer continuar cometendo os mesmos erros.
gente de carne e osso que vive as lutas diárias, tentações diárias, mas mesmo tendo caído nelas, tem decidido no seu coração não pecar mais, não errar mais, em que pese a possibilidade da reincidência ou do erro. O que importa nessa manhã é uma determinação no seu coração: eu quero acertar, eu vou acertar, por amor ao meu Deus, como gratidão a tudo que Ele tem feito pela minha vida. Eu vou transformar a minha vida e vai começar hoje. Hoje é o dia da decisão. Então, você que veio aqui nessa manhã, você que está participando desse momento, eu queria convidar você, em primeiro lugar, a um tempo de silêncio. Você vai ter um tempo de silêncio fazendo um inventário da sua alma. E depois eu quero propor algo um pouco diferente. Eu quero propor que na sua mesa, com quem está sentado com você nessa manhã, que você possa orar. Quem sabe agradecendo a Deus pela vida, por esse momento, pedindo forças a Deus para acertar, para continuar na caminhada, vigor espiritual, que você pudesse estar pedindo graça a Deus, pedindo perdão pelos pecados, que fosse um tempo de silêncio e um perdão de oração aí na sua mesa, com quem está sentado com você nesse sentido. Vamos silenciar o nosso coração agora, em nome de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, comam, isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queria que você pudesse na sua mesa, antes de comer o pão, antes de beber o vinho, ter um tempo de oração. Ore por quem está do seu lado, ore pela vida do seu irmão. Se você tem dificuldade com oração, apenas silencie, ore em silêncio mesmo no seu coração. Mas eu queria que você pudesse orar, que você não se furtasse nesse momento de orar, de interceder pela vida da pessoa que está aí do seu lado, na sua mesa. Amém? Vamos fazer isso. E na sequência, tendo terminado de orar, você pode comer o pão e você pode beber do vinho, em nome de Jesus.